Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui, sextou! Isso aí, sexta-feira de muito sol, tempo bom no Rio de Janeiro, friozinho ainda, né? Tô gravando aqui cedo, ainda tô de casaco, né? Mas logo começa a esquentar. Galera, vamos lá, Botafogo retornou ontem aos treinamentos, né? Depois de 4 dias de folga, aí, merecida folga ao elenco alvinegro, a comissão técnica também. Botafogo reapareceu no Lonier e foi dia também de vacinação, isso mesmo. Botafogo fez uma parceria, tem feito já há algum tempo, né? Uma parceria com a Prefeitura do Rio, então os jogadores foram vacinados contra a gripe, tá? O elenco todo vacinado, e é importante a gente dizer para quem pretende, né, se proteger aí, ou tem familiares aí também, isso é para qualquer faixa etária, né, mas especialmente a galera mais idosa, né, se proteger contra a gripe, já que o inverno está chegando, né, friozinho, como eu disse, já começou no Rio de Janeiro, né, friozinho carioca, mas enfim. Então as clínicas de família e também os centros municipais de saúde estão vacinando normalmente, né, porque os jogadores tiveram esse privilégio, né, de serem vacinados no local de trabalho, beleza? Pessoal, o jogo contra o Grêmio, tá? A gente vai jogar agora com o Fluminense na terça-feira, né? E o jogo com o Grêmio, a menos de 10 dias do jogo, ainda não está definido o palco desse confronto. Todas as possibilidades já foram faladas, né? Inverter o mando de campo, ser no Newton Santos. Já expliquei que não vai ser possível isso, porque o Botafogo tem um show programado, né? Na data, né? Então, ontem surgiram algumas outras possibilidades, né? Ao mesmo tempo que Cariacica, no Espírito Santo, era o local que ganhava mais força, a gente sabe que o Grêmio mexeu os pauzinhos, né? E teve a anuência do Botafogo também para isso, da possibilidade do jogo acontecer lá no PV, né, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, capital cearense. Por que um jogo Grêmio e Botafogo aconteceria lá, né? Tudo bem que a gente sabe que seria para a opção aí de ter 2 jogos em campo neutro, porque o Grêmio tem interesse, já que 3 dias depois a equipe do Renato Gaúcho vai enfrentar o próprio Fortaleza no Castelão. Então o Grêmio faria uma viagem, ficaria lá direto em Fortaleza. A princípio o Botafogo topou, vamos ver, né? Porque, como eu disse, faltam aí menos de 10 dias para esse jogo e a gente não tem ainda a menor ideia de onde que ele vai acontecer. Se falou também, além de Cariacica, né, de que o jogo do retorno possa acontecer em Brasília, né? Para o torcedor alvinegro, de fora do Rio, né, off-Rio, qualquer desses lugares pode ser muito bom. Claro que a galera do Espírito Santo quer que ocorra em Cariacica. O Botafogo tem uma torcida enorme em Brasília, então se o jogo acontecer no segundo turno lá no Mané Garrincha, também tenho certeza que a torcida do Botafogo vai prestigiar, vai ser maior que a do próprio Grêmio, né? E também, naturalmente, se o jogo acontecer em Fortaleza, atenderia e muito a galera do Botafogo do Nordeste, né? Teríamos aí caravanas aí do todo o Nordeste, até do Norte, quem sabe, indo prestigiar esse jogo lá no PV, que é um estádio mais acanhado, né? Bem menor que o Castelão. Teve jogo recentemente, inclusive, quando o Fortaleza bateu o Atlético Paranaense lá, para preservar o gramado do Castelão, que está bem ruim. Então são muitas possibilidades aí, né? Falando em estádio, o Botafogo divulgou ontem que começou a instalar os painéis de LED no Newton Santos, tá? Tem uma previsão aí de 2 semanas para esse LED ficar totalmente instalado, então acredito que ainda não vai estar completamente pronto no jogo diante do Fluminense, né? Mas talvez a gente já consiga ver uma parte pelo menos funcionando, já que vai ser um jogo noturno, né? Às 20 horas. Esse LED vai dar uma cara mais moderna para o Newton Santos e vai possibilitar também que, além de ter publicidades, né, também o Botafogo consiga mudar a cara ali do estádio,
né? De acordo com o jogo, enfim, com o momento. A gente viu no próprio estádio do Corinthians, né? Esse último jogo nosso, que quando o Botafogo e o Corinthians entram em campo, ficou tudo ali escuro, né? Foi um apagão também, mas um apagão planejado, né? Tudo escuro, uma festa de luzes e tal. Então, o Nilton Santos se modernizando nesse sentido aí. A novidade do LED, como eu falei, é mais certo que daqui a 2 semanas esteja totalmente funcionando nos nossos jogos em casa, beleza? Falei do Fluminense, né? O Fluminense que está aí apresentando o Thiago Silva, né? Um fato curioso que eu vi no GE é que é o 15º jogador daquela fatídica, né, digamos, derrota do 7-1, que retorna para jogar no futebol brasileiro, né? O Thiago Silva aí sendo recebido aí com grandes honras, né, pelo torcedor tricolor, mas como isso é problema deles, né? Falando do nosso lado aí, diante do Fluminense, a gente tem 2 desfalques já certos, né? O Arthur Jorge vai ter que achar substitutos aí para o Danilo, né? É mais fácil aí, certamente o Gregori e também o Savarino, que está com a seleção da Venezuela. São os 2 desfalques para o jogo contra o Flu. Pessoal, falei do Igor Jesus esses dias, que ele já está no Brasil. Ele fez uma postagem nas suas redes sociais, né, bem bacana, enfim, toda uma produção ali, para agradecer o seu ex-clube, né, o Shabab Al-Ahly, né, por onde ele ficou ali 4 anos, tá? 4 anos defendendo o Shabab Al-Ahly, e os números são bem interessantes, 90 jogos, tá? Você vê que o número de jogos é baixo, né, para 4 anos, mas enfim, 44 gols no total e 15 assistências. Então foi ali a postagem de despedida do Igor Jesus e também de agradecimento, gratidão, Igor Jesus, ao seu ex-clube. Pessoal, antes de eu entrar no assunto aí da CPI, surgiu ontem também uma notícia de um portal uruguaio, o Búsqueda, acho que é isso, que deu conta de que o John Textor, e a Eagle estariam justamente atrás de um clube uruguaio, né, de primeira divisão, para comprar, né? Seria mais um clube aí para a Eagle Holding, né? Então essa informação surgiu, a princípio até me surpreendi um pouco, porque, enfim, o grande clube, né, da América do Sul, obviamente, é o Botafogo, mas algumas pessoas defenderam a tese de que poderia ser um Molenbeek, né, da América do Sul, um clube aí até satélite para o Botafogo, que poderia absorver jogadores, como é o caso agora do próprio Segovinha, quem sabe do Carlos Alberto, né, jogadores que já passaram lá pelo futebol belga, estão de volta e talvez fiquem, talvez não fiquem, né, talvez não sejam aproveitados pelo Arthur Jorge, até porque a gente sabe que o Arthur Jorge gosta de trabalhar com um grupo mais enxuto. A tendência real é que o Botafogo tenha, né, como eu falei ontem, 2 reforços na janela do meio do ano, 2 reforços de impacto, né, para a Libertadores, que vão se juntar a Igor Jesus, Alain e o próprio Cuiabano, que já está inclusive atuando, né, mas se juntar a nível de lista de Libertadores. Então isso dificulta bastante a permanência de Segovinha, de Carlos Alberto, né, provavelmente serão emprestados novamente. Então surgiu essa notícia do futebol uruguaio. O Matheus Medeiros, no seu canal, disse que não procede, que ele apurou e que não procede essa notícia aí do interesse da Eagle pelo futebol lá do Uruguai, né, de adquirir, né, uma SAF lá no Uruguai. Vamos ver. Pessoal, então vamos lá ao assunto da CPI. Ontem, o depoimento lá principal da CPI de manipulação de resultados em Brasília foi do Wilson Luiz Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF. E ele foi falando, e ele acabou revelando uma informação que eu tenho para mim que ele achou que ia passar batido ali, né? Com relação ao próprio vídeo, né, que o Textor postou, voltando no assunto lá do VAR
entre Botafogo e Palmeiras, do lance do Adrielson, da expulsão, o CNM falou que, olha, a equipe do VAR, né, ela não é obrigada a passar todas as imagens para o árbitro de campo. Então, quando o VAR chama, né, no caso ali, recomendou a expulsão do Adrielson, né, a explicação que o CNM deu é de que não existe esse protocolo de obrigar a dar todas as câmeras, né, o que obviamente chamou a atenção, né, de todos que estavam ali assistindo, né, porque os ângulos principais, e é nisso que o Textor estava batendo, né, a imagem principal, a câmera principal, que mostrava em que o Adrielson chegava primeiro na bola, né, ele tenta dar aquela espanada na bola, chutar para fora, infelizmente não consegue, né, ele chuta, a bola acaba batendo no pé do jogador palmeirense. Então esse ângulo não foi mostrado, era o ângulo principal de que, né, mostraria de que não foi falta, né, de que não foi falta, ou com certeza de que não havia posse e domínio total de bola pelo jogador palmeirense. Era a câmera reveladora da verdade, né? Porque quem vê o ângulo, quem está na arquibancada, ou vê o ângulo normal da televisão, ficou com a impressão realmente de que o Adrielson fez falta. Então, a imagem que revelaria de que não foi falta, ou de que, né, melhor dizendo, no máximo caberia um amarelo ali pela intensidade da jogada, enfim, não foi mostrado. E aí o CNM revelou isso. O único senador que tem ali demonstrado mais conhecimento e tido uma postura mais incisiva em relação a esses paradigmas, né, do futebol brasileiro é o senador daqui do Rio de Janeiro, o Carlos Portinho, né? E a ele pediu a palavra no momento, né, ali que foi falado isso pelo CNM, senão ia passar batido, né? Pediu a palavra e falou, mas isso é um absurdo, né? Isso aí revela que há, de fato, o que o Textor vem falando, uma manipulação, né? Ninguém está dizendo que o Palmeiras comprou o VAR, ninguém está dizendo que houve, né, nada disso, simplesmente é uma situação absurda. E ele mesmo falou, se isso aconteceu nesse jogo, que é o que está no foco, querendo ou não, o jogo que envolveu ali dois dos principais clubes ali que disputaram o título brasileiro, isso deve ter acontecido em outras partidas também, né? Então, né, é o que ele falou, abriu-se uma porta ali de temos que investigar, né? E depois o Carlos Portinho também fez uma declaração de que dirigentes de outros clubes, tá? Porque tá todo mundo batendo no Textor, virou moda, né? A mídia batendo no Textor, o Portal UOL com o Juca Kfouri, com o Casagrande, com a Mila, né? Acho que é a Mila. Todo mundo batendo no Textor, mas essa informação foi extremamente relevante. Então o Portinho falou, olha, vários dirigentes de clubes demonstraram surpresa porque eles não sabiam dessa informação, de que imagens poderiam ser ocultadas do árbitro do jogo, né? A própria Leila, ele até citou assim, então a ideia da Leila de botar um técnico ali de informática é válida. Seja quem for, tem que ser uma pessoa preparada, né? E a gente não vê isso, eu não percebo isso. Claro que com certeza há pessoas boas fazendo, né, ali trabalhando com VAR, mas a gente vê em muitas ocasiões uma gritaria, né? Aí quando fala, não, é amarelo, não, é expulsão, e aquilo ali vira verdade, né? Então isso aí a gente percebe que às vezes, pelo menos transparece que há um despreparo das pessoas envolvidas, né? E esse fato de uma câmera, um ângulo revelador não ser mostrado, no mínimo é estranho, né? Por que não foi mostrado, né? Simplesmente porque, sei lá, deu na telha do VAR, né? Complicado. Então, a gente pode dizer que o dia de ontem foi um dia positivo para o John Textor, por mais, e galera, não caiam nesse discurso da mídia, nesse discurso dos adversários. São Paulo também emitiu nota oficial, de novo criticando o Textor, né? A gente não está aqui para passar pano, acho que às vezes o Textor realmente, em alguns momentos ele poderia ter outra postura ou ter outro approach, mas a gente entende o que eu falei aqui ontem, que o Textor vem de outra cultura, né? Ele não está acostumado com as coisas do Brasil e às vezes ele pode até se precipitar,
em algumas falas. Mas foi um dia positivo para ele, sim, porque é o que disse o próprio Carlos Portinho. O Textor pode, numa fala do Portinho já há um tempo, o Textor pode estar 99% errado, mas se tiver 1% do que ele está falando realmente ele estiver correto, já valeu a pena ter a CPI, né? E com certeza ele está muito mais do que 1% correto, né? Então isso aí foi revelado, absurdo, né? O próprio CNM admitindo que as imagens são ali enviadas de acordo com a equipe do VAR, né? Que não são mostradas todas as imagens. Qual a explicação para isso, né? Dá margem, né, a gente imaginar que possa haver manipulação. Ninguém está dizendo que tem manipulação, tá? Achando uma conduta estranha, né? O senador Jorge Cajuru, né, que teve também esse bate-boca aí com o Textor, né, enfim, realmente o Cajuru é um cara polêmico, né, para dizer o mínimo. Ele revelou também que, e isso é muito sério, tá? Que um árbitro da Série A, no ano passado, recebeu uma proposta para manipular um resultado de um jogo aqui no Rio de Janeiro e que esse árbitro desistiu da proposta. Quer dizer, ao falar desistiu, dá a entender que o árbitro tinha aceitado, que também é gravíssimo, né? Mas enfim. E aí ele comunicou na época a CBF ao presidente Edinaldo Rodrigues. O presidente Edinaldo Rodrigues está lá nos Estados Unidos com a seleção e disse que vai dar mais detalhes para o Cajuru, para a CPI, assim que retornar desses Jogos do Brasil, né? Então vamos aguardar. É uma notícia bombástica, né? E a gente entende que, galera, não sejamos ingênuos, né? Várias denúncias, inclusive no futebol europeu, mas no futebol brasileiro também, já tivemos casos de jogadores aceitando, né, sendo corrompidos. E aí, enfim, por situações aí que a gente sabe, questão de apostas. O jogador de uma Série A de futebol brasileiro, de uma maneira geral, teoricamente, é um alvo mais difícil de ser corrompido, porque são caras que ganham bem, né? Que ganham bem. A gente pode falar isso sem medo de errar. Os árbitros já não têm o mesmo nível, né? A gente sabe que os árbitros, inclusive, o próprio Textor defende uma profissionalização para que os árbitros se dediquem exclusivamente à função de árbitro. Então, o árbitro ser seduzido por uma proposta dessa, né, de corrupção, em teoria é mais fácil, né? Em teoria é mais fácil. Então, por que a gente dizer que não, que é incorruptível, né? Tudo isso tem que ser investigado e parece que a ponta do iceberg aí começa a surgir, né? Então, o Textor segue sendo importante para sacudir o futebol brasileiro, para quebrar os paradigmas, né? Para a gente sair dessa zona de conforto de tudo bem, os árbitros erram mesmo. Não. E um detalhe importante, o Textor ontem mesmo falou novamente que se coloca à disposição da CBF para ele, Textor, fornecer equipamentos, câmeras de alta tecnologia, muito superior ao que se tem hoje no futebol brasileiro, em todos os estádios em que acontecem jogos da Série A. Então, o Textor ofereceu isso. Isso comprova de que, ao contrário do que a mídia quer crer que as pessoas entendam, que não é choro de perdedor, o Botafogo não está reclamando, vamos voltar ao campeonato do ano passado e jogar os jogos, não é isso. É simplesmente que daqui para frente as coisas aconteçam de forma profissional, de forma isenta, o mais isento possível e mais transparente possível. Existirá corrupção no mundo, né? Como a gente sabe que, infelizmente, existe, sempre existirá. Mas se você tem todas as ferramentas, todo esse cuidado, toda essa proteção e blinda o máximo que puder o futebol, né, o produto futebol brasileiro, a gente consegue afastar, se não toda, mas grande parte dessa corrupção ali que é sempre um perigo, né, para o bem do nosso querido futebol, beleza? Então, essa é a grande mensagem, isso que as pessoas precisam entender.
E é incrível a gente ver que o Textor, todos os dias tem algum jornalista debochando do Textor, ironizando o Textor, falando mal, dizendo que ele é maluco, ou a outra dirigente dizendo que ele é idiota, que ele é fanfarrão. Incrível, incrível isso. Fico imaginando se fosse um dirigente de outro clube, né, de algum clube aí, queridinho da mídia, se isso estaria acontecendo, né? Textor tá mexendo num vespeiro. Galera, deixa o seu like, faça seu comentário e se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal. Amanhã tem mais Fogão pra Cima. Quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo.